Bom, pessoal, primeiramente aí agradecer a presença, presença não, né, a participação de todos. Agradecer também a oportunidade aí da Rede Agro Mulher e a Inteligência Agro. Eu acho a iniciativa muito legal, foram palestras muito interessantes, tem mais uma ainda, a nossa aqui é a penúltima, mas o evento está espetacular. Parabéns mesmo e obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Então, a ideia, pessoal, do nosso bate-papo aqui hoje é falar um pouquinho da radiocomunicação aí como alternativa para a conectividade no campo. É um tema tão abordado aí hoje, né, pela área agrícola, né, a parte de conectividade. Então, a ideia é falar bem rapidamente sobre a solução de radiocomunicação, para quem ainda não conhece, para deixar todo mundo aí equiparado no conhecimento. Falar um pouquinho de conectividade, onde ela se encaixa ali no campo, né, qual que é ela que é um grande gargalo aí do Big Data, vamos falar um pouquinho disso aí. E a gente já segue para o case de sucesso, onde a gente vai abordar já como é aplicado e onde pode ser aplicado a radiocomunicação aí para a melhoria da produtividade, dos processos do agronegócio. Então, eu compilei ela de uma maneira que a gente vai nos dois primeiros temas aí se ambientalizar e no terceiro a gente finaliza aí demonstrando aí num cliente real como foi aplicado, tá bom? Espero que vocês gostem aí. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da Motorola Solutions, para quem não conhece, né? A Motorola Solutions, que tem a missão aí de nós ajudamos a conectar as pessoas nos momentos em que realmente importam. A empresa voltada para a comunicação. Só para tirar uma dúvida, né? Que alguns ainda têm a Motorola Solutions. A Motorola, em 2012, houve uma cisão. Então, a parte de celulares foi vendida na época para a Google, hoje está com a Lenovo, e a Motorola Solutions ficou com toda a parte de radiocomunicação, vídeo monitoramento, inteligência de software de gestão. Então é só para separar bem esses temas aí. A Motorola celular é uma e a Motorola Solutions é outra, tá bom? Como que está a Motorola Solutions hoje no mundo? Nós temos aí um faturamento anual em torno de 7,9 bilhões, 72% deles aqui nas Américas. Um faturamento grande na parte de produtos, né, de venda de produtos, mas também um volume grande aqui na parte de softwares. A Motorola vem crescendo muito nessa área. Aqui a escala da Motorola, a gente já atua em 100 países, tem mais de 100 mil clientes, 17 mil empregados em 60 países. É interessante informar que a Motorola tem sede em São Paulo, tem escritório em São Paulo, tem fabricação em Hortolândia, São Paulo, então a fabricação dos nossos produtos fornecidos no Brasil, 90% é fabricada no Brasil, então tem benefícios aí com o Banco BNDES, enfim. É bem interessante esse detalhe, porque é o único fabricante do setor a ter uma fabricação local. Tem 1.500 consultores de vendas direta, né? Eu sou um deles, e 7.500 canais de vendas indiretas, onde no Brasil nós temos aí cerca de 200 parceiros credenciados. Nós temos um programa onde a gente capacita e treina todos esses parceiros aí para atender aí com melhor qualidade e ter uma capilaridade interessante aí no Brasil. Como eu falei, a Motorola está voltada, né, para a missão crítica, a radiocomunicação, né, como comunicação crítica, é o tema que eu vou abordar aqui, um dos segmentos da Motorola, que é o DMR Mototurbo, mas ela também trabalha com vídeo monitoramento, análise de vídeo com inteligência artificial, command center, né, o centro de gerenciamento de vídeo e voz, sendo ela rádio, e uma base toda voltada para serviço, para suportar todos esses sistemas e parceiros. Tá bom? Eu vou focar aqui, se alguém tiver alguma dúvida de outras soluções da Motorola, meu contato vai estar no final, me encaminhe um e-mail que eu direciono internamente para a pessoa responsável, mas aqui a especialidade minha é radiocomunicação. Bem, pessoal, dando início, a radiocomunicação muitos já devem conhecer do agronegócio, é o rádio que normalmente é utilizado aí nas fazendas, nos tratores, nas máquinas ou com pessoas. O portfólio que a Motorola trabalha voltado para o sistema profissional, né, comercial, nós chamamos de Mototurbo, é o nome comercial. Ele está dentro de um padrão de comunicação aberto chamado DMR, é uma associação que tem um padrão de normas para comunicação.
E o rádio é muito conhecido como voz. Nós temos aí muitos clientes, né, no Brasil aí no mundo, principalmente no agronegócio, com voz. Mas a partir de 2008, o rádio começou também, né, com a digitalização. Ele começou a transmitir dados, é certo que são pacotes pequenos de dados, nós não conseguimos transmitir vídeo, né? Fazer, não pode ser chamado uma transmissão de banda larga, é extremamente curta, mas eu vou mostrar para vocês aqui, dá para atender, desculpa, várias aplicações do campo aí bem interessantes. Parte de telemetria, acionamento de pivô, desligamento, né? GPS, georreferenciamento de máquinas, de caminhões, enfim, faz todo o gerenciamento de frota. Vem equipado também com Bluetooth e Wi-Fi. Então, a gente teve um grande avanço aí. Então, não se pode tratar o rádio mais somente como uma ferramenta de voz, beleza? Então, entendido aí a parte de rádio comunicação e onde ela se aplica, a gente vai falar um pouquinho de conectividade. Para falar de conectividade, pessoal, a gente tem que falar de um tema bem interessante, né, que está aí, já é um tema que já vem se conversando há algum tempo no Brasil, que é o Big Data agrícola, que é a capacidade aí de pegar todos os dados ali de fertilizantes, sementes, monitoramento de máquinas, pragas, resíduos de água, etc. Pegar toda essa informação que já é gerada no campo, né, e transformar isso em resultados aí, melhoria na produtividade, sustentabilidade, etc. Como que nós fazemos isso, né? Tem etapas para tratar, para captar e tratar esses dados. Então, o fazendeiro aí, né, ele necessita ter a parte física lá, né, os computadores de bordo, sensores, né, a parte toda de sensoriamento para saber um sensor lá na terra para saber se está faltando algum nutriente, um fluviômetro para saber a questão da água, né, os computadores para saber toda a operação das máquinas que ele tem em campo. Seguido a essa parte de conectividade, que é um tema que está sendo bem abordado, a parte como, depois de captar todos esses dados, como que eu vou enviar, né, para o meu COA, lá, o Centro de Operações Agrícolas, lá, para ser tratada essa informação e ter uma ação. Após a conectividade, né, que eu consiga captar e enviar esses dados, um tema bem interessante também é a parte de softwares, né? A gente tem aí um crescimento gigantesco no Brasil de agtechs aí, startups nesse setor, algo muito legal aqui para o Brasil. Logo, logo aí a gente vai ter boas novidades aí, eu acredito que vai sair um unicórnio aí desse setor aí, mas tenho certeza disso, tá crescendo bastante. Parte de IoT, que você, internet das coisas, né, que você não, quando fala Big Data, a pessoa já imagina, pô, banda larga, né, sempre quando fala em Big Data, já imagina logo, pô, tem que ter o 4G, o 5G, banda larga, e acaba se esquecendo que muitas das coisas aqui do Big Data, de ações que geram retorno, são pacotes pequenos, principalmente IoT, internet das coisas, você vai pegar um dado de um sensor, você vai mandar ele ligar, você vai desligar ele, você vai saber pegar as informações de um fluviômetro, isso são dados muito, muito curtos, que você não necessariamente utiliza da banda larga. Claro que ela vai ser necessária para outras ações, como o monitoramento de imagens via drone, enfim. Mas para grande parte, a gente pode ter aí uma opção de banda curta e atender perfeitamente a necessidade. Essa é a mensagem para a gente começar a pensar, né? Quando falar em Big Data, não pensar diretamente em banda larga, mas separar um pouquinho o que eu necessito de banda larga e o que eu não necessito, que eu posso fazer com a rede atual que eu tenho de rádio hoje ou com equipamentos que não são de banda larga, tá bom? Inteligência artificial, que eu penso que é uma próxima etapa, né, do Big Data aí, no meu modo de ver. Primeiro a gente tem que implementar todas essas soluções para depois fazer com que as máquinas aí, né, ter os softwares de análise e decisões pré-programadas, mas enfim, no próximo passo ter uma análise aí onde a máquina vai tomar a sua própria decisão, ensinar ela a fazer isso. Então entendemos aí um pouquinho do contexto do Big Data, né? Então, traduzindo aqui para uma imagem, pessoal, Big Data agrícola seria que, imagina um funil, né? Como se fosse um funil onde a gente vai tentar captar e tratar todos esses dados, que do outro lado vai nos dar o retorno de economia de insumo, redução de perdas, sustentabilidade, produtividade e gestão de custos, né? Saber ter a previsibilidade dos custos que nós podemos ter aí numa determinada cultura.
Então, para fazer esse processo, para transformar esses dados em resultados, tem etapas dentro do funil, como eu falei. A parte de sensores, né, de sensoriamento, equipamentos, eu entendo, meu modo de ver, está na parte mais ampla aí do funil, porque não é um gargalo hoje tão iminente, né? As máquinas hoje têm computadores de bordo de alta tecnologia, tem os sensores disponíveis no Brasil, praticamente são os mesmos lá fora, e a questão de custo também tem, 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 tem sido, não tem, assim, é lógico, né, que tudo gera um investimento, mas existe a disponibilidade e existe como implementar, né, a parte de equipamentos e sensores. A parte de softwares, que eu vejo com muito bons olhos agora, que era também um gargalo e agora começa a se abrir, a gente tem inúmeras startups aí, eu estava lendo uma reportagem aí sobre startups, se eu não me engano foi na Globo Rural, falando que já estamos aí com 529 e detalhando, e achei bem bacana, acho que agora tende aí a ter um crescimento muito grande em aplicações aí de startups, não só os grandes players do mercado de software de agronegócio vão estar jogando nessa parte aí, vão entrar muitas startups, eu acho que vem coisa boa por aí, porque o pessoal aí, nosso pessoal que vem aí das faculdades tem inovado bastante. E o principal gargalo aí, quando nós conversamos quando eu leio alguma matéria, eu converso com algum especialista em Big Data agrícola aí, sempre no Brasil, a grande barreira imposta para o crescimento, né, para a melhoria da produtividade é a conectividade. Sempre uma barreira sendo colocada como uma barreira, que realmente a conectividade no campo é algo bem complexo. Então, entendemos aí, radiocomunicação, onde está a conectividade no campo hoje, atualmente, é um gargalo, é uma barreira. Então, vamos seguir aqui para falar um pouquinho das opções de conectividade. Só tomar uma água aqui, pessoal. Falo muito rápido também, né? Espero que estejam entendendo aí. Tá tudo Então, certo. tá tudo certo. Obrigado, Vanessa. Então, hoje nós temos as opções no campo, são as seguintes, né? O 4G, o GPRS, né? Que é o 3G, 2G, enfim, que é muito bom, é um sistema de banda larga, né, que tem uma constância relativamente boa, a gente tem uma latência aí interessante, dependendo do sinal da operadora, a gente tem uma cobertura legal, né? Só que o que a gente vê é que essa cobertura às vezes não chega no campo, né? Ela chega nas sedes, quando a gente pega um dado do censo, alguma coisa assim, 87% das residências públicas, né, dos moradores, perdão, das residências agrícolas são cobertas pela internet, mas às vezes é a sede da fazenda. O que a gente está falando aqui em Big Data agrícola, em melhoria da produtividade, você tem que ter uma cobertura metro a metro na plantação, você tem que ter ali acesso a dados em todo o seu plantio. Então ainda é um gargalo aí, as operadoras ainda não conseguiram cobrir 100% do Brasil, é uma deficiência nossa hoje, mas é bem utilizado também. Tem a parte de satélite, que é mais utilizada para levar a internet para um local, né, para uma Embrapa, para algum local físico ali que vai dar um treinamento, vai dar um curso, etc. Expandir via satélite ainda é um desafio para todo o campo, né, com vários equipamentos linkados a um satélite. Temos também a opção da rede mesh, Wi-Fi, que está sendo muito utilizada, né, você expandir uma rede mesh no agronegócio, é banda larga também, você pode, quando eu falo banda larga, é que você pode, ela trafega um pacote grande de dados, onde você pode ali ter vídeo, você pode fazer, trabalhar com máquinas autônomas e tal, incluindo os sensoriamentos, IoT, a internet das coisas também, IoT, e seguindo aqui, nós temos o 4G 250 MHz, é uma novidade no Brasil, é uma faixa, a faixa 250 MHz não é um padrão, a gente vai falar isso de futuro, não é um padrão utilizado por outros fabricantes, é muito boa, é banda larga, o que tem que tomar cuidado e atenção é que não temos grandes players, fabricantes, tanto de devices, né, de acessórios, quanto da própria tecnologia. Então, investir numa tecnologia que o mercado global não produz equipamentos é algo que se tem que levar em conta. E a radiocomunicação
é um dos... Eu não estava apontando aqui, não sei se vocês conseguiram seguir pelas imagens, mas aqui a radiocomunicação, ela é interessante também nesse mercado de dados. Ela tem uma faixa VHF, que é uma faixa de cobertura muito ampla e uma potência muito ampla. Então, é bastante utilizado para voz em agronegócio, porque com poucas torres, né, você consegue iluminar uma grande área, dar cobertura a uma grande área, sem necessitar investimento em infraestrutura, um grande investimento em infraestrutura. Só que, em contrapartida, ela não transmite banda larga, então ela não transmite um grande pacote de dados. Mas eu vou mostrar para vocês nos slides seguintes, onde ela pode ser aplicada e que é interessante hoje, principalmente em tempos de crise, nós temos que sempre fazer mais com menos, né, pessoal? Falando em futuro, que é um tema que está sendo muito discutido aí, né, o 5G, LTE, a conectividade agrícola com 5G, enfim, o governo aí tem propostas, né, tem o fundo aí, o FUVEST, Fundo da Conectividade, que visa conectar todo o interior. É uma verba ainda que está parada no governo, como que ela vai ser aplicada ainda é uma incógnita, né? Mas falando do 5G, existe o leilão aí da Anatel, tá para acontecer agora esse ano, né? Espero aí que toda essa pandemia aí não atrapalhe, mas enfim, a previsão é que aconteça esse ano. A faixa que vai ser leiloada pela Anatel é 3.5 GHz, pessoal. Essa aqui é a faixa que vai ser leiloada. Inicialmente para as operadoras, né, de celular, as operadoras de telefonia. Então, elas vão fazer parte do leilão. E o que a Motorola, né, como fabricante de tecnologia, está pleiteando é que, dentro dessa faixa, como foi feito nos Estados Unidos, lá já foi feita a homologação do 5G, eles liberaram, em caráter secundário, a, a, o licenciamento privado. O que significa isso? Isso é interessante para o Brasil e seria os líderes aí do setor agrícola aí também fazer uma força, né? Cada setor vem fazendo a sua solicitação junto à Anatel. Eu acho que isso aí é imprescindível para o setor agrícola, porque uma vez que leiloar o 5G e se leiloar somente para empresas, para operadoras, nós acredito que nós vamos continuar na mesma necessidade de aguardar a operadora chegar no campo, né? Aguardar que ela coloque a infraestrutura lá. Nós continuaríamos dependendo da banda larga de um terceiro. Quando a Anatel libera como secundário a parte privada, a Motorola já tem nos Estados Unidos toda a linha, tanto em 700 MHz como 3.5 GHz em LTE, para fazer uma cobertura privada como é feita com rádio. Você monta a sua própria rede e ela vai ser uma rede 5G para voz e dados, com rádios lá transmitindo toda a sua comunicação de banda larga, enfim. É bem interessante pensar nisso aí, fazer o pleito na Anatel, né, cada setor aí com seu interesse. Eu vi que tem eu vi no congresso da CNA, se não me engano, no fórum, em março, que aconteceu, defendendo até uma banda na faixa de 700 MHz, porque a faixa de 700 MHz no Brasil, ela está exclusivamente para o Exército, onde a Motorola tem até já um sistema LTE implementado no Exército, mas ela tem outra ela abre precedente para infraestruturas críticas. E essa infraestrutura crítica, a Anatel ainda não especificou bem o que é. Então, existem setores aí do agro, né, pessoas líderes do agro, pleiteando, acho que é na frente parlamentar do agro, pleiteando que a Anatel libere uma faixa em 700 MHz. Por que é ideal os 700 MHz? Entendendo, né, que o agronegócio encaixa na infraestrutura crítica, né, no setor de infraestrutura crítica. Por quê, pessoal? Em 700 MHz é uma banda que ela se expande melhor. Quanto ela tem uma propagação de dados menor, ou seja, ela seria ali comparada a um 4G, que já atenderia bem ao campo, né? Mas ela teria um alcance maior que 3,5 GHz. O que isso implica? Quanto mais alta a onda, mais torres eu tenho que colocar na minha propriedade para ter uma cobertura legal. Então,
Eu penso, né, se isso acontecer e a Anatel entender que o agronegócio se encaixa nessa faixa, seria, eu acho que para mim, o mundo ideal aí para o agronegócio. Mas enfim, se na banda 5G aberta aí, ela liberar não só para operadoras, também para o setor privado, é algo muito interessante. Está em votação, está tendo consulta pública, nós estamos acompanhando, mas cada um aí com o seu interesse aí do seu setor, é bom fazer um reforço, tá bom? Eu pus em asterisco aqui 250 MHz, que eu volto a frisar, não é um padrão global, então investir numa tecnologia em 250 MHz, sendo ela banda larga ou não, é de risco, porque eu entendo que é de risco, porque você não vai ter outros fabricantes ali trabalhando, desenvolvendo soluções nessa faixa, device, por exemplo, um drone, você instala uma rede 5G em 200 MHz, 4G, né, LTE, 4G em 200 MHz, você vai comprar um drone para monitorar a sua fazenda, ele normalmente não vai ter essa faixa de 250 MHz, que ele vai seguir o padrão global, que é definido aí pelo 3GPP, que é uma associação que determina a padronização das faixas aí de frequência no mundo. Tá bom? Qualquer coisa no final, manda a dúvida aí para a Rede Agro Mulher aí, a Vanessa deve estar acompanhando lá, no final a gente tenta responder, tá bom, pessoal? Então, seguindo aqui a parte de rádio, onde o rádio se aplica bem nessa parte de dados hoje. Então, o rádio hoje, embora muitos ainda não conheçam, né, conheço o rádio somente como voz, ele transmite dados, muitos clientes nós já temos aí utilizando o rádio com essa aplicação de dados. Ele não tem custo mensal, porque é um sistema próprio seu, né, um sistema privado, você não depende de um operador. E nisso torna a sua rede bem mais confiável, ninguém pode ter acesso, né? Aquela informação, ela não trafega em algum terceiro. Então, o case que nós vamos falar aqui, pessoal, só um momento. O case que nós vamos falar aqui é da Klabin. Esse case a Motorola já divulgou nos canais da Motorola, algumas matérias online no setor de tecnologia já divulgaram também. Eu não vi ainda em meios de comunicação aí de agronegócio, mas é bem interessante que são as unidades de Puma e Monte Alegre, no Paraná, onde eles fazem o monitoramento de 300 caminhões da colheita do eucalipto e 30 guindastes, né, guindastes que fazem o carregamento desses caminhões. Lá foi utilizada as soluções de software Turbonet Plus. Essa é uma solução bem difundida na área de radiocomunicação. É uma console de gestão e controle de toda a comunicação e todo o georreferenciamento da rede. Temos também aí isso aqui é bem legal, porque essa solução da Speed Truck, Speed Agro, é de uma empresa brasileira do sul do Brasil chamada Litustec. Ela tem a raiz dela como startup, né? Então ela desenvolveu um software na área de agro e ela faz sempre a integração do software dela sempre com 4G e com rádio também, que é bem interessante. Eu vou falar que a Motorola, no final eu deixei um slide para isso, mas vou adiantar. É interessante para quem estiver ouvindo aí de startups. A Motorola tem um programa muito interessante de desenvolvedores, onde ela ajuda os desenvolvedores a integrar suas soluções com o nosso equipamento, que no fim o rádio é só um meio, né, um modem de dados. É necessário sempre uma inteligência de software. Então, ela tem toda a estrutura para ajudar e fazer todo esse suporte para integrar a sua solução de software com os nossos equipamentos. No final vai ter meu contato. Quem tiver interesse, manda um e-mail que eu encaminho internamente na Motorola. Mas, enfim, aplicação na Klabin, eles fazem o equipamento, né? Como eu falei, o rádio tem o GPS, é tudo somente com rádio. O próprio rádio é possível fazer os apontamentos e telemetria. Como que eles fazem lá? Toda a parte de transporte, os caminhões são monitorados através do GPS. Então, nós temos o controle total de quem está, onde está, quem está operando, como está operando o caminhão, em que local ele está, o que ele está carregando, né? Que tipo de madeira, qual o peso, quantas unidades de madeira ele está carregando ali. Isso ajuda o gestor lá da indústria, né? Quando ele estiver carregando o alto forno lá, antigamente isso era feito via papel, quando ele recebia a informação já tinha que passar por papel, Excel, enfim, ele não tinha muita ação sobre essa informação. O que acontecia? Muitas filas, né, para
de caminhões, ou às vezes faltava caminhão para entregar, porque ele não tinha esse controle, ele não sabia a hora certa de mandar parar ou mandar retornar a colheita e o transporte. Então hoje ele tem essa informação em tempo real, então ele quando ele vê, ele tem a noção exata do que ele está descarregando lá no alto forno e quanto ele tem de madeira no caminho para chegar, em quanto tempo ela vai chegar. Então ele pode mandar parar uma colheita, por exemplo, que já tá a caminho, por exemplo, muita madeira, ou então ele pode mandar acelerar porque está necessitando demais, que vai necessitar demais. Isso para eles gera algo muito interessante, porque eles têm uma redução de custos enorme aí, caminhões que às vezes ficavam parados, carregados muito tempo, agora não ficam mais, né, que ele tem toda essa gerência, então ele reduz o custo do transporte dele, que ele paga por caminhão carregado, caminhão descarregado parado ele não tem o custo. Evita perdas desnecessárias, combustível e tal, porque ele pode, junto ao software, né, ele determina a rota e as paradas para o caminhão. Então, se o caminhão sair fora da rota, fazer uma parada indevida, enfim, ele também tem esse gerenciamento. Telemetria, ele pode, por exemplo, bloquear um caminhão que ele não seja ligado, enfim, acionar a buzina de um caminhão, monitorar a pressão, a rotação que aquele caminhão tá operando, ou que a máquina está operando, né, se tiver integração. Então, esse case é bem bacana, gerou assim um resultado muito legal. Se vocês pesquisarem no Google aí, Klabin Motorola Solutions, vocês vão ver aí várias matérias com depoimentos do próprio pessoal da Klabin. Como que a rede é composta lá, pessoal? Eles têm normalmente um tablet, esse tablet faz a conexão via Bluetooth com o rádio que está no caminhão, ou no guindaste, né? Normalmente, os tablets ficam nos guindastes, o caminhão ele consegue fazer o apontamento na própria tela do rádio, esse rádio ele tem uma tela colorida que dá para você informar se parou para abastecer, parou para descansar, parou para manutenção, enfim. Então é um sistema bem simples, é o rádio, ele faz a transmissão via RF, né, o sinal de radiofrequência, para a central, para a torre, e a torre, né, através das repetidoras, ele faz um link direto IP, link de rádio banda larga, para o servidor da Klabin, o servidor virtual de rádio, isso vai para o banco de dados e vai para o centro de operações agrícolas lá em tempo real, que é importante, né? Porque às vezes o Big Data o pessoal fala assim, não, Big Data é banda larga, é grande transmissão de dados. Não, não é bem isso. O Big Data, ele tem que ter uma variabilidade, então quando fala Big, é uma variabilidade de dados muito grande, eu tenho que ter dados sendo recebidos a todo momento e dados diferentes e não o tamanho desse dado. Então, como o rádio ele consegue trafegar um dado curto, mas ele não tem custo de trafegação desse dado e é uma rede própria que você está operando, ele pode ir mandando informação ali muitas vezes, e carrega o seu banco de dados para você ter toda essa análise e tomar as devidas ações. E Big Data, pessoal, além da variabilidade, é o tempo, né? Você não pode, às vezes a informação no papel, ou dependendo da maneira que ela é feita, é carregada no final do dia, a ação que você tomaria ali, talvez daquele dado captado, já perdeu. O caminhão ficou parado o dia todo, eu não posso mandar ele coletar o tempo que ele ficou parado, já passou, aquele tempo já era, foi perdido aí. A parte dos guindastes é só para mostrar que o rádio ele não é um concorrente nesse setor de banda larga, ele é incremental. Então, você pode ter um rádio integrado a um guindaste, ter, por exemplo, como a Klabin, a redundância via GPRS, que normalmente onde tem colheita, eles têm eles conseguem implementar um sinal. Então, aqui esse slide é mudando o escopo só um pouquinho, só para mostrar que é possível fazer redes híbridas aí, não tem problema nenhum. Como era lá, como eu falei, né, a Klabin ela tinha esse documento em papel que era gerado e aqui tem todas as informações do talhão, do local, da região, se é pino, de eucalipto, quantas árvores ele está carregando, a hora que ele iniciou, o volume de óleo e tal que ele estava. Enfim, todas as informações eram num papel, numa ordem de serviço como essa, era enviado para o centro de operações lá da Agrícolas, era passado para um computador, numa planilha Excel, e
às vezes os depoimentos eram, pô, quando eu tenho a informação que o caminhão ficou parado, ou que eu tenho uma fila gigantesca aqui para descarregar na porta, esse dado já, o caminhão chega primeiro que a informação. Então, com a aplicação do rádio, eles conseguiram resolver esse gargalo, né? Chega em tempo real a informação. Aqui é a tela do aplicativo, né? Como transformou. Então, aqui, por exemplo, ele preenche tudo que está aqui no papel, ele preenche aqui no aplicativo hoje, lá no tablet. Eucalipto, durante o caminho, ele pode escolher aqui, tanto no tablet como na tela do rádio, se ele está parando para trocar, se ele está em operação, se ele está em refeição, que ele faz os apontamentos para a gente checar o resultado de cada caminhão. Aqui o número de árvores, enfim, todos os dados aqui de maneira digital enviados em tempo real via rádio, mais importante. Não precisou, a Klabin não precisou aguardar o 5G ou expandir uma rede gigantesca, que são mais de 300 quilômetros lá cobertos, com uma rede, investir em infraestrutura de Wi-Fi, de mesh, ou seja, ela já tinha o rádio como comunicação de voz, ela, pô, já investi para ter a comunicação de voz no rádio, então já tem infraestrutura de rádio aqui. O que eu posso tirar dessa estrutura de rádio a mais? É isso que a minha palestra aí, esse bate-papo, quer trazer para vocês. Refletir, eu preciso do 5G da banda larga para quê? Ah, tá aqui, isso aqui realmente é 5G. Para eu ter um veículo, uma máquina autônoma, eu preciso de 5G, um drone transmitindo imagem. Em tempo real, eu preciso de 5G, realmente. Mas, poxa, para eu fazer todo o monitoramento da minha frota, de GPS, apontamento, carga que está carregando e tal, hora que iniciou e tal, gerir 300 caminhões aí que me geram, logicamente, um custo alto para eu tentar reduzir isso aí. É possível com rádio? Sim, é possível, dá para fazer com rádio, tanto que a Klabin fez. É essa reflexão que a gente tem que ter, porque o que eu vejo hoje em fóruns, em discussões, sempre que fala em Big Data, se fala em, em 5G e quando vai chegar, e tem que aprovar no Congresso, e quando acontecer, depois que acontecer tem que fazer toda a parte de implementação. Então, poxa, aí já se para o assunto ali, né? Só focado só naquilo, só no problema. Então vamos pensar um pouquinho na solução também. Tem uma solução aí, ó. Você já tem um sistema de rádio? Tem. Poxa, vamos ligar um pivô aqui, vamos ligar um sensor seu com esse rádio nos seus sistemas? Já está aí, já está implementado, você já utiliza a voz. É bem bacana esse tipo de pensamento aí, pensar um pouco diferente aí. Não focar somente no problema aí da conectividade. Aqui é um exemplo aqui de um GPS de um caminhão, pessoal. O GPS do rádio ele é bem interessante porque ele tem uma memória interna. Então, qual que é o meio, qual que é o modo que ele faz para transmitir a localização? Ele carrega a sua localização segundo a segundo. Quando ele tem uma janela de dados, né, uma janela para disparar o dado, ele envia toda a sua localização para trás. Se você colocou que ele vai enviar de 2 em 2 minutos, ele envia a localização que ele está e todas por onde ele esteve. Diferente daqueles georreferenciamentos que manda de 2 em 2 minutos, aí o caminhão aparece aqui, depois aparece aqui, aí você não sabe se ele veio aqui porque já foi para cá, entendeu? Não, você consegue fazer realmente uma rastreabilidade de quilômetros rodados, por onde passou, exatamente, tá? É um recurso do rádio adicional que você aplicando uma licença no equipamento, ele tem esse recurso habilitado, tá bom? Com isso, pessoal, aqui é um exemplo de relatórios. Esses relatórios são totalmente customizados, não é desse caminhão que está na esquerda aqui, esse aqui é o cliente da Klabin que padronizou, você pode fazer diversos dashboards, a ferramenta é totalmente aberta. Então, aqui é uma máquina, esse aqui é um guindaste, então ele pegou um guindaste e falou, olha, ele ficou em operação 48% do tempo, inspeção visual, limpeza da máquina, 12%, 1h03, enfim, dá para brincar aí com vários dashboards, analisar várias curvas de desempenho e buscar sempre melhorar o desempenho aí do seu agronegócio, tá bom? Então aqui é uma mensagem do responsável pela Klabin. Eu estou falando da Klabin, pessoal, que foi nosso último case, mas nós temos vários cases desse, por exemplo, com controle de frota, apontamento, telemetria, tem diversos no Brasil, tá, pessoal? Isso aqui não é novo que eu estou falando aqui. Eu trouxe para esse debate porque o tema de conectividade está muito em ênfase e normalmente se fala só em banda larga e
esquece um pouquinho de falar que o que que é possível fazer com algumas tecnologias que já estão disponíveis hoje, sem nenhum investimento de infraestrutura, muitas vezes no agronegócio. Então, palavras dele aqui, ó, o sistema de comunicação digital desenvolvido pela Motorola Solutions, implantado pela Litus. Litus é a empresa lá desenvolvedora do software. É confiável e econômico, oferecendo uma infinidade de possibilidades de transmissão de dados. Eles estudam agora aplicar o rádio em outras necessidades que eles têm também. Esse é o Lucas Vinícius dos Santos. Esse case está público, isso está em uma das reportagens aí, quem quiser mais informações desse case. Como eu falei, pessoal, tem outros cases. Por exemplo, é muito utilizado a radiocomunicação para sirenes de evacuação. A gente teve aí problemas, eu sou de Minas, né, sou mineiro, principalmente que a gente teve barragens, né, rompidas aí, um desastre sem precedentes aí para o estado de Minas, né? E hoje se fala muito dessa sirene de evacuação. Ela tem ali um fluviômetro, que também é usado muito no agronegócio. Então, ela consegue medir ali, ela tem algumas medições e ela é utilizada tanto em barreiras como em áreas de deslizamento ou enchentes, que também temos muito aqui em Minas. E o que acontece? Se você trabalha com uma rede de operadora, você não tem a segurança de que a informação foi enviada, né? Você não tem aquela confirmação exata no exato momento se foi. No rádio, ele tem essa confirmação. Quando ele envia, ele já te informa de imediato o próprio emissor se a mensagem chegou do outro lado ou não. Então, pessoal, é bastante utilizado como dados, né? Coloca-se o rádio, que é um meio que eles entendem que é mais, que tem uma resiliência melhor, e faz todo o monitoramento. Se estiver chovendo muito e tal, eles podem acionar se o nível, né, de chuva eles entenderem que tem que evacuar aquela área, eles remotamente, através do rádio, podem mandar uma mensagem de áudio ou um alerta, acionar essas sirenes aí. Isso é um dos cases, tem outros vários aí que a gente pode ficar aqui debatendo. Esse aqui é legal, que está muito ligado da direita aqui, muito ligado ao agronegócio, né? Aqui é uma empresa, esse case ainda não está totalmente finalizado, então a gente não tem assinado pela empresa, não vou citar o nome da empresa, mas é uma fazenda de uma empresa onde ela tem os pivôs rebocáveis. E o que ela tinha? Ela tinha um funcionário para cada pivô rebocável. Ela implementou a solução de radiocomunicação para monitorar esses pivôs. Então, a área que ele não tem nenhum tipo de comunicação, ele pôs a comunicação de rádio e transmite os dados. Então, ele tem todo o gerenciamento desses pivôs, localização, se ele está ligado, se ele está desligado, ele pode interferir nesses pivôs, ligar, desligar, enfim. E de 25 ali pessoas cuidando desses pivôs, ele reduziu para 3, 2 pessoas, logicamente, com a moto, né, cada um com a moto, no campo, e um no centro de operações agrícolas monitorando. Então, ele sabe o tempo que está em cada local, se está numa área de risco de cair, né, numa encosta, que acontecia muito lá, para retirar o pivô, etc., mover esse pivô, e ele faz, e as duas pessoas fazem as movimentações do pivô. Então, aí nós estamos falando de uma redução, né, uma melhoria, né, na produtividade muito grande, uma redução de custo muito grande. Eu estou finalizando aqui só para reforçar, a Motorola tem um programa de desenvolvedores. Como eu informei, a Motorola tem o modem, é o meio de envio da informação. É necessário aí a gente estar sempre com um integrador, com um software, um desenvolvedor de software. E hoje, para o agronegócio, nós não temos assim um número que esperávamos ter. Então, com essa crescente aí de startups, a ideia da Motorola é aproximar dessas startups e fornecer para elas todo o suporte para que as soluções delas saiam, né, sejam entregues no mercado, com a possibilidade do agricultor, além de integrar com a rede 4G, 5G, que ele possa também integrar o software para receber informações através de um rádio Motorola de dados. Tá bom? Conclusão. Pessoal, a conclusão do bate-papo é esse, é lembrar vocês, né, fazer mais com menos, com o possível. Em épocas de crise, às vezes, é difícil investir em uma estrutura 4G, 5G. Está ainda em definição o 5G no Brasil. Então, você que tem um sistema de rádio, já trabalha com rádio, olha um pouquinho e fala, faz a pergunta lá, o que eu preciso
de banda larga para melhorar a minha produtividade. Eu já tenho sensores? Eu tenho, mas falta a transmissão de dados? Vamos fazer via rádio. Às vezes você já tem um rádio. Para quem não tem o sistema de rádio, é um sistema de voz muito seguro e também possibilita transmissões pequenas de dados. Então, pessoal, é essa reflexão que eu trago, né, para abrir a caixinha aí, pensar fora da caixa, todos os agricultores. Meus contatos vão estar aqui no final. Quem tiver dúvidas, pode fazer a pergunta aí agora para a Vanessa, a gente tenta responder. Se for muito técnica, eu peço ajuda aos universitários aqui da Motorola, mas a gente tenta. E agradeço mais uma vez a todos aí a oportunidade. Espero que tenham aproveitado, espero que tenha sido assim, não tenha falado muito rápido, que vocês tenham entendido aí, que tenha sido de bom proveito aí, que eu traga aí um modo de pensar diferente aí para o seu negócio. Com certeza, Cid. Se você quiser aparecer em modo tela cheia, né, enfim, ou deixar a tela dos seus contatos aí, fica à vontade, viu? Tá bom. Eu achei Eu vou interessante deixar o contato. porque é uma informação técnica que a gente não tem, às vezes, acesso, né? De como Uhum. que funciona, de como que é, e a gente acha que às vezes é muito simples, né? E não é tão simples assim, né? Por isso que quanto mais informação a gente tem sobre isso, e esse foi o grande objetivo da gente falar sobre esse tema também, né? Porque, de Sim. fato, é uma oportunidade de melhorar a comunicação, né? E de trazer também a informação. A gente está com duas perguntas aqui, tá? Uhum. Uma Vamos da lá. Maria Jéssica, do YouTube. Boa tarde, como seria o sistema LTE? Então, Maria Jéssica, obrigado pela pergunta. O sistema LTE, qualquer sistema de banda larga hoje é chamado LTE. O 4G é um LTE, o 5G é o LTE, o 3G é um LTE. Qualquer sistema hoje que nós trabalhamos assim de banda larga, ele tem o nome LTE. O de 700 MHz ali, quando eu citei LTE, quando eu falo LTE, é um sistema de banda larga na faixa de 700 MHz. Quando eu falo 5G, é a quinta geração de um sistema LTE para comunicação pública e para as operadoras. Então, é só uma terminologia. Mas o sistema LTE seria, quando eu falo LTE ali nas apresentações, eu estou voltando muito para o 5G, que é o que está mais em discussão agora, que é o leilão que está acontecendo esse ano da Anatel para as operadoras, onde ela vai disponibilizar a banda larga, a quinta geração de internet para o Brasil. As operadoras vão comprar o acesso a utilizar, né, essas frequências. O ideal é que a Anatel disponibilize uma faixa aí secundária para trabalharmos de modo privado, que você na sua fazenda possa ter uma rede 5G sem depender da operadora ou sem aguardar ela chegar até aí, que é uma rede LTE, que é uma rede de transmissão de dados em banda larga. Sim. Pergunta de Renildo Luiz, do YouTube. Por que não recomendar o uso da frequência de 928 MHz, que é de baixo custo? Parabéns pela palestra. Então, a frequência de 928 MHz, eu não vejo ela sendo muito aplicada. Qual que é o nome Ronildo? Renildo. Renildo. Renildo, essa frequência eu desconheço a utilização dela e as capacidades dela. Realmente eu não trouxe ela para apresentação e eu não vejo ela assim muito aplicada. Talvez eu preciso estudar. Meu e-mail está aí, me manda um e-mail, eu acesso o pessoal da Motorola e te respondo, mas infelizmente eu não tenho essa resposta. Sim. Pergunta de Luiz Cláudio, da Mundo Coop. Boa tarde, amigos. A Motorola tem soluções específicas para os pequenos produtores, agricultura familiar e cooperativas? Sim, nós temos soluções específicas a gente tem tanto soluções de demanda alta, que nós chamamos, né, como a demanda média também. Então, o que eu falei aqui, eu esqueci o nome de novo, Vanessa, de quem perguntou, você me Luiz desculpa. Cláudio. Luiz Cláudio, desculpa, Luiz Cláudio. É sim, a resposta é sim, temos um portfólio bem diversificado. Nós precisamos entender sua necessidade, se é somente de voz, integração somente de voz, ou integração de voz e dados, e que tipo de dado.
aí a gente pode te fazer uma oferta através de um parceiro mais próximo aí da sua cidade, mas me manda um e-mail, eu indico a pessoa mais próxima aí, a revenda autorizada Motorola mais próxima para te atender. Ele vai te dar essas opções e entender com você, desculpa, qual é a melhor opção. Mas temos sim, tá? Sim, pergunta da Aline Aze dos Santos. O rádio DGM 8000 da Motorola consegue se comunicar com uma bomba de água e com um comando remoto a cerca de 1.200 metros de distância? Tranquilamente. Qual que é o nome Da Aline, dela? ela falou mais. Aline. Esse modelo de rádio possui algum tipo de entrada ou saídas digitais analógicas ou faz algum tipo de comunicação com protocolos de automação? Sim, sim. Como eu falei, o equipamento, a linha Mototurbo, ela é toda voltada para, ela tem a parte de telemetria, ela tem lá cinco contatos secos, então que você pode fazer a conexão de telemetria com esses contatos, né? Sim, não, que é a amperagem, né? 0, 1. Então, tranquilamente, você pode, além de monitorar a vazão da bomba, você pode saber se ela está cheia ou não, você tem toda a análise, você pode ligar ela, desligar ela remotamente. 1.200 metros para um rádio DGM, que ela está falando um rádio móvel, em VHF, Aline, é muito pequeno o espaço, ele fala muito mais do que isso. Então, ele tem 45 watts de potência, a gente está falando aí tranquilamente de 12 quilômetros aí de raio de comunicação sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma torre, tá? Então, não sei qual que é seu estado, a gente tem um parceiro próximo aí, ele pode te ajudar com essa integração à sua bomba de água aí, tá bom? Bacana. Essas foram as perguntas que o pessoal fez no YouTube e aqui no Zoom também. E não sei se você quer acrescentar alguma informação, falar mais alguma coisinha. Não, para mim tá ok, Vanessa. Só mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu tentei condensar bem os dados para não ficar algo técnico, para chegar mesmo E chegou mais uma nesse. pergunta aqui, ó, Tá agora. bom, vamos lá. Qual é o tamanho do mercado de radiocomunicação de dados no agro brasileiro? E você acredita em uma grande expansão desse mercado por aqui? Qual país mais utiliza essa tecnologia? Então, os países que mais utilizam essa tecnologia de dados via rádio, o Brasil é uma delas, viu? Quem perguntou, para falar o nome, é o Desculpa, a Mauri Zanelli. Mauri. Seguinte, o Brasil, por ser um país que ele tem como é a barreira dele no agronegócio aí do Big Data é a comunicação 4G, 5G, a banda larga chegar realmente no campo, ele é um dos países que mais utilizam esse tipo de tecnologia para transmissão de dados. Países como Estados Unidos, por exemplo, não é comum no agronegócio a transmissão de dados. Eles usam o rádio somente como voz, né, basicamente como voz, e porque lá a cobertura, né, é mais ampla da rede de dados. Então, em países assim que têm uma dificuldade, como o Brasil, que a barreira é a conectividade, comunicação, tem se usado muito. Nós temos muitos cases como esse que eu te mandei aí, que eu apresentei da Clabin. Me manda um e-mail que a gente bate um papo aí e eu te passo mais informações, sem problema nenhum. Bom, é isso. Muito obrigada, Cid, mais uma vez aí pela oportunidade, pela troca de informações e de experiências. Foi um prazer estar contigo. Prazer foi meu, Vanessa. Mais uma vez agradeço aí a Rede Agro Mulher. Ótima iniciativa, você está de parabéns aí. Muito bem organizado o evento, temas muito interessantes. Gostei muito. Gostei muito de participar, né? Batendo papo aqui, e também de ouvir as outras palestras. Me acrescentou muito. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho aí também, viu? Beijo grande Obrigado. para você. Obrigado, pessoal. Um abraço.